Rádio Brasil de Fato. A Marielle era uma pessoa fantástica, brilhante, com uma atuação incrível, estava no início de uma carreira política que seria muito próspera se ela tivesse podido continuar atuando. Justiça eu acho que nunca será alcançada, porque as vidas não voltarão. Eu acho que a sinalização maior de um julgamento desse é revelar aos jagunços e futuros pistoleiros que não há impunidade. Vale dizer que a violência política ela é um fenômeno que atinge todo o país. O fator principal do desenvolvimento, digamos assim, das milícias é, na verdade, a ausência do Estado. Pior do que a ausência do Estado é uma presença negativa do Estado, porque vale lembrar que as milícias contam com a participação de agentes públicos. O processo de milicialização que o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo, é importante dizer mais uma vez, esse poder ele não está a largo do Estado. E nós estamos no ar com mais uma edição do podcast de política do Brasil de Fato, o podcast 3x4. Por aqui a gente discute toda semana os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Eu sou a Nara Lacerda, hoje quem está dividindo a ancoragem do podcast 3x4 comigo, voltando para uma participação mais que especial, é o meu colega de redação, Nicolau Soares, que é editor do Brasil de Fato. Tudo bem, Nico? Bem-vindo. Tudo bom, Nara? Tudo bom, pessoal? Bom, tô de volta. É isso, bem-vindo de volta. O Igor Carvalho também vai estar aqui conosco, mas ele está acompanhando in loco o julgamento, que é o nosso tema aqui hoje, do caso Marielle, no Rio de Janeiro. Portanto, não está na bancada, mas estará presente. Também compondo a nossa mesa, o nosso comentarista fixo, João Pedro Stedley, liderança do MST. Tudo bem, companheiro? Bem-vindo de volta. Tudo bem, dona Nara e demais companheiros, e a todos que em casa nos acompanham. É isso. Bom, como eu já falei, o nosso programa hoje vai abordar o julgamento de Rony Lessa e Elcio Queiroz, réus confessos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e, com absoluta sinceridade e arrependimento, pedir perdão às famílias do Anderson, da Marielle, a minha própria, a dona Fernanda e a toda a sociedade pelos fatídicos atos que nos trazem aqui. Durante o depoimento, o ex-sargento da Polícia Militar Rony Lessa, acusado de ter executado o crime, pediu perdão para os presentes e disse que a motivação foi dinheiro. Eu fiquei cego, fiquei louco atrás desse... Minha parte era 25 milhões. Então, eu podia falar assim, é o Papa, estava achando que é o Papa. Porque eu fiquei louco, eu fiquei cego atrás daquilo ali. Eu reconheço. Eu não tenho vergonha hoje de falar isso. Já Elcio Queiroz, ex-sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que dirigiu o carro, alegou que soube que a vereadora seria assassinada momentos antes do crime, mas não declinou. Mas ele não tinha falado ainda sobre o que era. Quando o senhor se refere, quando o Rony fala para o senhor que era um trabalho, isso... Poderia ser diversas coisas. Poderia ter sido campana, alguma coisa ilícita, certo? Mas ele explana detalhadamente para mim o trabalho no ano novo de 17 para 2018, quando eu vou passar na casa dele. Ele comenta comigo que estava nesse trabalho e explica qual é o trabalho. Após o crime, os assassinos foram para um bar na Barra da Tijuca beber. Que o senhor teve, quando chegou ao Bar Resenha, o garçom trouxe a notícia para o senhor de que teriam 2 pessoas mortas e que nesse momento o senhor ficou tenso. Até então o senhor estava tranquilo, então? O senhor só se sentiu incomodado com a morte do Anderson? A morte da Marielle, o senhor estava, quando chegou ao bar, estava tranquilo? Não, negativo, doutor. Eu posso até ter me expressado mal, eu fiquei mais tenso. Essa é a expressão real. Porque tenso eu já estava. E depois dessa notícia, o senhor continuou bebendo? Doutor, era uma forma, nessa época, por acaso, nessa época eu era quase uma alcoólatra, era uma forma que eu tinha de tentar me tranquilizar de alguma forma.
Marielle, vereadora pelo PSOL, foi brutalmente assassinada em 14 de março de 2018, quando voltava de um encontro de mulheres negras na Lapa, no Rio de Janeiro. O motorista Anderson Gomes também foi atingido e morreu. E Fernanda Chaves, assessora da parlamentar, foi ferida por estilhaços, mas sobreviveu. Mas nesse momento os tiros já tinham atravessado a janela. Eu pude perceber que o carro continuava em movimento. O Anderson esboçou, a Marielle não disse absolutamente nada. Eu percebi que o Anderson esboçou dor, falou ai, mas não foi alto, nem foi um suspiro. Eu percebi que o carro estava andando. Eu notei o braço dele direito soltado do volante. Marielle estava imóvel. Senti o braço dela por cima de mim, o peso do corpo dela em cima de mim. Após uma investigação complexa, Lessa e Queiroz foram presos e, em março deste ano, também foram detidos os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, apontados como mandantes, além do ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. O processo dos mandantes tramita no STF, enquanto o julgamento no Tribunal de Justiça do Rio marca um momento histórico para quem exige justiça. A sentença que será lida agora se dirige aos acusados aqui presentes. E mais, ela se dirige aos vários Rones e vários Élcios que existem na cidade do Rio de Janeiro, livres por aí. Antes de apresentarmos nossa convidada, a gente conversa com o jornalista Igor Carvalho, que esteve desde o primeiro dia no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, onde acontece o julgamento, e traz detalhes do que ele viu nesses dias. Legal. Oi, primeiro fazer uma saudação especial, Nicolau Fares apresentando aí o 3x4, Nara Lacerda, João Pedro Stedley. Eu estou aqui no 4º Júri Popular do Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde aconteceu o julgamento do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, acusados de terem assassinado no dia 14 de março de 2018 Marielle Franco, então vereadora eleita pelo PSOL em 2016, e seu motorista Anderson Gomes. Saiu agora há pouco o resultado. Rony Lessa condenado a 78 anos de prisão, Elcio Queiroz a 59 anos de prisão. Ambos terão que pagar as custas do processo e ambos terão que pagar uma indenização de R$706 mil para cada um dos membros da família de Marielle Franco e para Ágata, a viúva de Anderson Gomes, e Mônica Benício, a viúva de Marielle Franco. Durante esses 2 dias em que nós tivemos aqui, acompanhamos o julgamento, o clima sempre foi de muita tensão, um clima de tristeza, conforme o Ministério Público apresentava fotos, gravações antigas de Marielle, sua relação com familiares. Isso provocava sempre uma enorme comoção no plenário do Tribunal do Rio de Janeiro, aqui de Justiça do Rio de Janeiro. É importante dizer que o Ministério Público durou tanto porque o Ministério Público abusou do tempo que tinha, um arrobo de vaidade, com tantas câmeras ligadas, levaram família, militantes, jornalistas à exaustão e tornou o final muito cansativo. Ainda assim, quando foi divulgada pela juíza Lúcia Gilter a sentença, o que nós vimos, Nicolau, foi uma comoção dos familiares, um silêncio, respeitoso silêncio, uma comoção dos familiares de Marielle e Anderson que se abraçaram. Seu Antônio Silva, pai de Marielle, se emocionou muito, levando a Aniele Franco, que é irmã de Marielle Franco e ministra da Igualdade Racial, a se preocupar caso ele fosse passar mal ali. Mas é isso, gente, terminou essa etapa. Por muitos anos se perguntou quem matou Marielle Franco. Então, resposta dada pela Justiça Brasileira, Elcio Queiroz, Rony Lessa são os executores e terão que cumprir, então, uma pena estabelecida na Justiça. E é isso, gente, fico por aqui. Eu acho que é um importante capítulo, episódio da história brasileira. Não sei se é justiça, talvez seja mais reparação, mas fico por aqui, agradeço vocês. Nara, toca daí. Valeu, um abraço.
Valeu pela participação, Igor Carvalho. Agora, neste primeiro bloco, para analisar o contexto em que ocorre esse julgamento, assim como o envolvimento de milícias no Rio, a gente conversa com a Carolina Grilo, professora do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, também da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, professora Carolina? Obrigada por estar aqui com a gente no podcast 3x4. Boa tarde, Nara. Boa tarde, Nicolau, João Pedro. Boa tarde a todas e todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda que seja um assunto tão triste, um tema tão doloroso para todos nós. Vamos começar então, Nico. Vamos nessa. Professora, nos últimos 2 anos, as investigações desse caso que abalou o Brasil, assim, né? Avançaram bastante com a reabertura da apuração, as delações premiadas, e agora a gente tem a realização de um júri popular para Rony Lessa e Elcio Queiroz, que confessaram serem os assassinos, né, da Marielle e do Anderson Gomes. Qual é o simbolismo desse julgamento popular nesse contexto das 2 mortes? E, mais amplamente, nesse cenário de violência das milícias e execuções políticas que a gente tem no Brasil, que são bem mais comuns, né? Bem, é muito importante que esse julgamento esteja finalmente acontecendo e afinal são réus confessos de um crime brutal. E há uma sensação, né, de justiça que, é claro, ainda depende que a justiça seja feita também com relação aos mandantes do crime. Mas esse já é um primeiro passo no sentido de apaziguar a dor profunda que eu acho que foi criada em todos nós com o assassinato da Marielle e do Anderson, né? E enfim, a violência política no Rio de Janeiro se tornou um problema muito grave, especialmente na Baixada Fluminense. Tantos candidatos a prefeito, vereador e vereadores, tantos políticos têm sido assassinados. E, enfim, o caso da Marielle surpreende muito, pegou todo mundo de surpresa, impactou muita gente, e a mim foi um grande choque para todos nós. A Marielle era uma pessoa fantástica, brilhante, com uma atuação incrível, estava no início de uma carreira política que seria muito próspera se ela tivesse podido continuar atuando, né, não tivesse sido vítima desse assassinato tão brutal. Mas é muito importante que esse tipo de crime não continue sendo impune. Se tem algo que esse julgamento carrega, realmente é o simbolismo. Eu quero trazer o Stedley para essa conversa. Stedley, em março desse ano, a gente conversou sobre o assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, quando o crime completou 6 anos. E na ocasião você falou da expectativa de descobrir os mandantes. A gente ainda não tinha essa informação, essa virada no caso, né? Você acha que a condenação dos réus abre precedente para a condenação dos mandantes e também é suficiente para que haja justiça nesse caso? Bem, justiça eu acho que nunca será alcançada, porque as vidas não voltarão. Então, botar na cadeia, tá bom, vão pegar 30 anos, pena máxima, vão ficar 15 e depois estarão livres, como acontece no Brasil. Então, o poder judiciário no Brasil é uma lástima. Eu acho que a sinalização maior de um julgamento desse é revelar aos jagunços e futuros pistoleiros que não há impunidade, que eles vão pegar uma cana, ainda que peguem dinheiro. Mas também eu acho, e tomara, assim como esse nosso programa aqui no Brasil de Fato, nos ajude a conscientizar a população e levarmos uma reflexão geral. Por que tem esse clima, como a própria professora já comentou, de que há uma banalidade no Rio de Janeiro sobre crimes encomendados, seja de políticos, seja de disputas nos bairros e assim por diante. E eu acho que, então, o que nós deveríamos analisar com profundidade é porque o Rio de Janeiro acabou virando uma cidade de lumpens. A burguesia é lumpen, se ele completa com recursos públicos, com jogos de azar, com tudo. Então virou os ricos do Rio de Janeiro, né,
Por quê? Porque o sistema de industrialização, o sistema de emprego foi à falência com esse modelo capitalista. Então, eu acho que nós deveríamos discutir, no caso do Rio de Janeiro, que a base social e histórica, que é o substrato desses crimes, é a falta de um projeto de país. A falta de um projeto de sociedade. Não? Então, vocês vê, elege fulano, sai um, entra outro, e continua tudo igual. Porque não há um projeto que dê emprego para a juventude. Né? Eu lembro que na época do Lula 1, Lula 2, um dos chefes do narcotráfico preso comentou que na época do Lula era mais difícil eles recrutarem, né? Os aviãozinhos que distribuem a droga, porque essa juventude da periferia tinha emprego na Petrobras, tinha emprego nos estaleiros lá da região, tinha emprego com renda, com CLT. Então tu tem projeto de vida. Agora, se você não tem projeto de vida e está passando necessidade, tu se envolve em qualquer besteira, que daí vira isso aí que nós estamos assistindo, lamentavelmente. Também já foi dito aqui, não é só a Marielle, né? São dezenas de seres humanos que perdem a vida por estupidez, por essa falta de projeto de país. Pois é, professora, um dos sintomas dessa situação que o Stedley traz no Rio é a atuação das milícias, né? Que a investigação indica que tem uma possível ligação entre o assassinato da Marielle e essa atuação de milicianos na zona oeste do Rio. O próprio Rony Lessa falou que os irmãos Brazão decidiram encomendar a morte da vereadora para impedir que ela continuasse a prejudicar os interesses da família em práticas de grilagem de terras. O quanto que esse caso expõe essas dinâmicas de poder das milícias no Rio e em outras cidades também, né? É um modus operandi que tem se espalhado. Como é que você vê isso? Bem, esse tema da relação entre política, milícia e mercado imobiliário é algo que nós, do GNI, na UF, já estávamos tematizando há alguns anos, né? Inclusive, teve um relatório nosso que foi citado na denúncia, no relatório da Polícia Federal, mas a delação do Rony Lessa, ela ilumina uma série de aspectos que a gente vem investigando e mostra o quanto, porque já há um tempo a gente vem debatendo que a questão das milícias é uma questão fundiária, né? A gente tem um problema grave de déficit habitacional no Rio de Janeiro e do encarecimento, enfim, das moradias, do uso do solo, e nesse sentido as milícias acabaram capitaneando, liderando o processo de expansão urbana, né, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, mas também na Baixada Fluminense, em outras áreas, nessa fronteira urbano-rural, praticando, liderando esse processo que é de grilagem de terras. Muitas das terras são de área de proteção ambiental ou de terras da União, loteando esses terrenos ou realizando os empreendimentos imobiliários ou organizando quem que vai poder ocupar o solo, e para isso se beneficiando dos contatos políticos que eles possuem, porque uma pessoa que precisa construir por autoconstrução a sua moradia, ela vai encontrar muita dificuldade de ocupar um terreno e construir e ter a garantia de que o seu investimento não vai ser destruído por uma fiscalização. Agora, esses grupos milicianos que possuem esses contatos dentro da política e a possibilidade de mudar a regulamentação do uso do solo por meio de decreto legislativo, que foi o que estava acontecendo ali com a família Brazão, né? Eles estavam, e isso que a Marielle vinha pontuando e vinha denunciando, ela vinha tentando obstruir esse avanço das milícias no mercado imobiliário, né? Que se tornou uma das principais bases econômicas das milícias no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a Marielle, ela foi, na época da CPI das milícias, ela era assessora do deputado Marcelo Freixo, e ela foi uma das pessoas mais atuantes na CPI das milícias, e ela tentou coletar vários dados, ela realmente foi atrás da relação do Domingos Brazão e do Chiquinho Brazão com as milícias, e eles acabaram conseguindo escapar da CPI das milícias e continuar na vida política,
né? E sendo que a CPI das milícias conseguiu tirar muitas pessoas da vida política, né? Por meio da produção de provas, mas a Marielle se empenhou na produção de provas contra esses irmãos. Então é bastante compreensível a alegação do Rony Lessa de que eles teriam de fato atuado com uma vingança pessoal com relação a Marielle, que tinha uma atuação voltada muito ativa no sentido de impedir a expansão das milícias no Rio de Janeiro, especialmente nessas áreas da fronteira de expansão urbana. Você analisou bem de que o fator principal do desenvolvimento, digamos assim, das milícias na verdade, a ausência do Estado. E aí eles conseguem controlar os terrenos, conseguem controlar as vans, conseguem controlar até a distribuição do gás e em algumas favelas até a distribuição da internet. Agora, a minha curiosidade como gaúcho morando em São Paulo. Agora, nas eleições, esse tema da Marielle, das milícias, foi debatido durante a campanha? Ou qual foi a repercussão que teve? Afinal, já que as milícias dominam essas várias áreas que deviam ser do Estado. E a segunda curiosidade é a seguinte: diante de tudo isso que você está descrevendo, como é que a imprensa burguesa aí do Rio, a Dona Globo, tem se comportado para analisar esses fatos e identificar a verdadeira natureza do problema? Obrigada pelas questões colocadas. Primeiro, eu acho que vale pontuar que pior do que a ausência do Estado é uma presença negativa do Estado, porque vale lembrar que as milícias contam com a participação de agentes públicos, de policiais da Polícia Civil, da Polícia Militar, com bombeiros militares, ocupantes de cargos eletivos, e elas mantêm relações estáveis, né, com uma série de agentes públicos. Então, não dá para pensar tanto em ausência de Estado, mas como que o Estado comparece nesses territórios? Porque são esses grupos milicianos, por meio das relações de cooptação dos atores estatais, né, eles conseguem ser quem vai direcionar os investimentos públicos. Vale lembrar que a região da Zona Oeste, especialmente por causa dos preparativos para a Copa do Mundo, Olimpíadas, foram regiões que receberam muitos investimentos públicos, e esses investimentos públicos acabaram beneficiando os investimentos das milícias, né? E quando eles ocupam um terreno, constroem, eles ganham não apenas com o mercado imobiliário que se dá ali, mas eles passam a extorquir todas as atividades econômicas naqueles territórios. Então, eles extorquem as pessoas que trabalham por aplicativo, eles cobram para vaga de estacionamento, eles cobram para não construir em cima da laje de um morador, para não colocar um comércio na calçada de um morador, eles cobram para estacionar nas áreas comuns de escolas, eles ocupam as praças, e tudo isso fazem com a condescendência do poder público por meio de relações espúrias que precisam ser identificadas, né? E esses laços entre milícia e poder público precisam ser atacados. Esse é um tema que, digamos que, passou por uma inflexão na cobertura midiática, porque a imprensa, no início do surgimento das milícias, ela retratava as milícias como uma alternativa ao tráfico de drogas, como uma autodefesa comunitária, como se as taxas de segurança e os homicídios praticados por esse grupo fossem um mal menor, porque afinal eles estariam prevenindo as facções do tráfico de drogas de ocupar territórios. Essa inflexão na imprensa, na cobertura de imprensa, só existiu a partir do sequestro de alguns jornalistas, de uma equipe de jornalistas do jornal O Dia, que foram sequestrados e torturados por milicianos, se não me engano, em 2007, 2008, que foi o que criou o contexto para a CPI das milícias, e desde então a imprensa vem mudando, né, a maneira como retrata as milícias e passou a realmente reconhecer eles como grupos criminosos que praticam extorsão, praticam homicídios e inclusive vendem também droga e disputam territórios com tráfico de drogas, embora a expansão das milícias tenha se dado não em competição com as facções do tráfico de drogas, mas principalmente ocupando terrenos territórios que antes não estavam sob domínio de grupo algum. Então,
a questão das milícias, do avanço das milícias, ela deveria ter sido mais tematizada do que foi nas eleições municipais, porque uma série de mercados, por exemplo, o mercado imobiliário, em boa medida regulado pela prefeitura, né? Você tem uma série de órgãos de fiscalização, regulação de mercados, que são centrais no combate às milícias, ou seja, não é só uma questão que concerne a polícia, que concerne as instâncias estaduais, né, de segurança pública, mas sim concerne a regulação dos vários mercados que estão sendo extorquidos pelos grupos milicianos que controlam a oferta de todos os serviços essenciais do transporte, do gás, da TV a cabo, internet, água. E a prefeitura tem um papel muito importante na regulação desses mercados e serviços nessas áreas, ou seja, as milícias deveriam ter sido mais tematizadas, especialmente porque esses grupos eles tendem a coibir campanhas em suas áreas, tentar coagir os moradores de determinadas áreas a votarem os seus candidatos, naqueles candidatos que favorecem os interesses políticos das milícias. Então, são grupos que procuram intervir nas eleições de uma forma violenta, autoritária. Então, esse tema deveria ter sido trazido mais à luz durante o processo eleitoral. Companheiro, você percebe uma relação dessa dinâmica que a professora narra para a gente com a violência que a gente vê no campo, por exemplo, grilagem de terra? O MST enfrenta muita violência no campo. Você consegue ver um paralelo entre esses dois tipos de violência? A professora fala da ausência de outra força, né, como o Estado, por exemplo. A gente percebe isso no campo também, Stedley? Bem, no campo, o padrão de violência contra a população, eu acho que tem uma outra natureza. Em geral, antigamente, os fazendeiros contratavam também pistoleiros para matar sindicalista, às vezes até o trabalhador só porque entrou na justiça pedindo direitos trabalhistas. Havia muito disso. Agora o que se percebe é que quem faz segurança para os interesses da fazendeirada é a própria polícia. Então eles acharam muito perigoso o jagunço, o pistoleiro, porque se ele for preso, ele conta quem for. Não? Aí já complica. Já pula, daí já complica. Houve um período aí do governo Lula e Dilma que houveram muitos fazendeiros que foram presos, né, por ser mandantes. Uhum. Então eu acho que agora eles no interior estão usando o Estado, né, a polícia militar, para proteger interesses deles, já que também a nossa polícia e as leis é para proteger sempre o patrimônio, nunca é para proteger a vida das pessoas. E eu acho que a violência maior no campo, né, claro que sempre é um absurdo, uma vergonha, os assassinatos, mas eu acho que há um padrão de humilhação dos trabalhadores do campo que permanece como uma base social, e isso que é grave. Sim. Né? Os trabalhadores do campo são muito humilhados, não têm os seus direitos, não têm trabalho, não têm renda. Quem mora em fazenda, então, meu Deus do céu. Então, no campo, com isso termino, a violência maior física que tem gerado assassinatos é contra os povos indígenas e os quilombolas. Até porque nós do MST, como aprendemos com a história, procuramos sempre atuar de forma coletiva, de forma massiva, e isso nos protege das perseguições pessoais. Os números, né? Câmbio, camarada Nara, hoje ela está profunda. Obrigada, Stedley. A gente tem curiosidade para ouvir tuas experiências também. Vamos lá, Nico. Professora, uma questão que fica clara durante o julgamento e que apareceu aqui já é essa relação das milícias com o poder público em diversas instâncias, né? E a dificuldade que isso traz para apurar o caso. A gente teve diversos impedimentos por parte da polícia. Tem o caso que eu acho que é o mais gritante do ex-chefe da polícia, o Rivaldo Barbosa, que barrava as investigações, que eu acho que talvez seja o ponto que a gente estava comentando aqui mais cedo, que é o ponto que mais me deixa desesperado nesse processo, que é o cara que era a figura de referência ali na investigação. Nós temos que se lembrar do Chico Buarque, né? Chama o ladrão, chama o ladrão. Exatamente, nessa base. É isso. E aí, quando você vê esse envolvimento da própria polícia, de políticos com a milícia e monitorando as investigações, travando tudo,
Como é que a gente consegue para fazer essa separação? Você trouxe ainda outros pontos, né? A questão da própria prefeitura, que deveria fazer a regulação fundiária e de outras atividades econômicas, e que também abre mão disso. A milícia parece que está bem espraiada em vários braços do poder público. E como é que a gente faz para proteger essas estruturas e fazer essa separação, né? Primeiro pensando no Ministério Público, outros órgãos de investigação, a própria polícia, mas também em outros espaços. Essa resposta vem só desse sistema de justiça ou também tem um papel para políticas públicas, para a atuação da sociedade civil? Quais os caminhos que a sua pesquisa aponta para isso? Com relação à participação da polícia no crime organizado e a cooptação do Estado, né, e as dificuldades de investigação, acho que vale a pena a gente chamar a atenção para a própria figura do Rony Lessa, do executor, né, da Marielle, que o Rony Lessa, ele é um policial militar que estava cedido para a Polícia Civil, trabalhando justamente na DEFAI, né, no departamento que regula a questão das armas de fogo, e quando, no momento da sua captura, provou-se que ele era um traficante de armas, e já se sabia, todo mundo na polícia sempre soube que ele era um assassino por encomenda, que ele era um sicário. Todo mundo sabia que ele era um traficante de armas, não havia novidade nenhuma. Ele era uma figura conhecida. Ele foi assassinado, ou seja, quer dizer, que se dizia sobre ele, né? Eu não tenho provas, eu não posso acusar, mas já se dizia sobre ele de ser um assassino por encomenda, de ser alguém envolvido com tráfico de armas, que estava lá cedido pela polícia militar, ocupando um espaço na polícia civil, sofreu um acidente enquanto trabalhava como segurança da família Andrade, né? Uma família do jogo do bicho, da contravenção, em que foi um acidente que ele perdeu a perna atuando para a criminalidade organizada do Rio de Janeiro, e ele foi aposentado, recebeu pensão, né, embora o acidente não tenha ocorrido em trabalho, mas sim com ele trabalhando como segurança de bicheiro, e é uma figura que morava inclusive ali próximo, né, ao ex-presidente da República. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia do que ele estava envolvido, mas por que essas pessoas... por que não há uma investigação dentro, né, por parte da Polícia Civil? Por que não houve nenhuma investigação anterior? Existem grupos muito poderosos dentro das polícias militar e civil no Rio de Janeiro, com quem, mesmo aqueles policiais que procuram fazer o seu trabalho de uma forma dentro, né, do marco legal, dentro de parâmetros éticos, né, mais aceitáveis, mesmo esses policiais não ousam entrar no caminho, se indispor com esses grupos mais corruptos, porque são grupos violentos, são grupos perigosos, são grupos muito poderosos. Por isso, inclusive, que a gente observa, por exemplo, a questão da obstrução de justiça, da participação do Rivaldo Barbosa, né, com a obstrução de justiça. É muito triste, porque o Rivaldo Barbosa era reconhecido publicamente como uma pessoa íntegra, inclusive o próprio deputado Marcelo Freixo, que tinha interesse que o caso fosse desvendado, devidamente investigado, insistiu para que o caso não fosse federalizado, para que continuasse no Rio de Janeiro, porque depositava uma confiança na atuação do Rivaldo Barbosa enquanto chefe de polícia, e foi uma decepção para muita gente a participação dele com a obstrução de justiça e, né, segundo delação premiada, que ele teria tomado conhecimento, inclusive, antes do fato ocorrer e se comprometido a ajudar a ocultar os mandantes, a proteger os executores. Então, a gente vê o quanto a participação da Polícia Federal nas investigações acabou sendo central para que o caso fosse, né, desvendado. Mas eu também gostaria de pontuar a importância do GAECO, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né, que é o grupo especial, grupo de atuação especial no combate ao crime organizado. O GAECO tem tido uma atuação muito importante no combate às milícias e tem identificado uma série de agentes públicos e de policiais, delegados, né, participação. Inclusive o Rony Lessa, né, foi denunciado em uma série de denúncias do GAECO na Operação Calígula, que era sobre o jogo do bicho, tendo como réu Rogério de Andrade. Então há um empenho, eu acho que há uma mudança nos últimos anos
principalmente a partir do Ministério Público e da atuação da Polícia Federal também, que tem contribuído com algumas investigações, porque depender das investigações da Polícia Civil é muito complicado, porque há um corporativismo e há uma série de iniciativas de obstrução da justiça que impedem que o Estado corte na própria carne e identifique esses grupos que colaboram com o crime organizado no Rio de Janeiro. Professora, esse crime contra Marielle Anderson é um crime que traz simbolismos exacerbados, né? A gente tem o feminicídio, a gente tem a violência política, a gente tem a participação de agentes da segurança pública no crime organizado, e tudo isso faz com que a decisão final do julgamento também seja uma decisão muito simbólica para o Brasil. Então, eu queria saber, a partir dos estudos da senhora, a partir do acompanhamento desse caso, das pesquisas sobre violência, o que seria coerente, o que seria justo nessa decisão relativa ao assassinato, à execução de Marielle e Anderson? Eu não entendo nada sobre dosimetria das penas. Como o João Pedro chamou a atenção, a justiça acaba nunca sendo feita porque as vidas não podem voltar. Mas a gente espera, eu acho que no caso, que se tratando de réus confessos, ainda que eles tenham colaborado por meio da delação premiada, ajudando a identificar os mandantes e a reunir provas que possam subsidiar o processo contra os mandantes. Mas, assim, a gente acredita que eles provavelmente serão condenados a penas longas. Esperamos que haja algum efeito dissuasivo com relação à violência política no Rio de Janeiro, digamos que a maioria dos homicídios terminam impunes no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, a taxa de esclarecimento é baixíssima, e a maior parte da população assassinada pelos grupos armados, pela polícia, acaba nunca, enfim, as suas famílias nunca veem a justiça sendo feita, dificilmente, muitas vezes os corpos nem são encontrados. Então há de fato já uma impunidade sistemática, estrutural, com relação aos homicídios no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Mas, pelo menos, casos de grande repercussão, casos com uma grande visibilidade, que envolvam um ocupante de um cargo eletivo, uma vereadora eleita na segunda maior cidade do país, na ex-capital do país, é importante que esse caso seja esclarecido para, pelo menos, que haja algum efeito dissuasivo com relação a banalização da contratação de assassinos para matar políticos e intervir no processo democrático, no sistema de representação política no Brasil, que isso é muito grave. Os homicídios todos são graves, mas eu acho que existe, digamos, um impacto de outra ordem quando essa violência ela passa a impactar o sistema de representação política, porque isso oferece uma ameaça estrutural à democracia. Eu espero muito que o depoimento e a delação e as provas apresentadas pelos executores contribuam para que a gente consiga esclarecer de fato e comprovar a atuação desses mandantes do assassinato, porque é fundamental. Há uma percepção de que vereadores, deputados federais, estaduais, pessoas que ocupam posições muito poderosas na estrutura política brasileira, de que eles são imunes e, enfim, a justiça, de que eles podem agir como quiserem e estarão sempre protegidos pela impunidade. Então, que seja esclarecida a relação desses mandantes com o crime é fundamental para que a gente possa garantir o processo democrático no Brasil. Sem dúvida, professora, muito obrigada, Carolina, por essa conversa. Valeu demais pela presença aqui no nosso podcast 3x4. Muito obrigada, eu que agradeço. Uma boa tarde, Nara, Nicolau, João Pedro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós conversamos com Carolina Grilo, professora do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, coordenadora também do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da UF. E a gente já segue com a nossa conversa, mas antes eu tenho um recadinho para você. Já
conferiu o nosso boletim, não posso falar newsletter, com João Pedro Stedley do meu lado, proibida. né? Tô proibida. Então, se você quer saber o que tá por trás das nossas produções aqui no Brasil de Fato, inclusive da produção do nosso podcast 3x4, assine o nosso boletim. É só acessar brasildefato.com.br/boletim, se inscrever de graça. O link está disponível também na descrição desse episódio. Vem ficar mais perto do Brasil de Fato, vem fazer jornalismo popular com a gente, porque só se faz na coletividade. Vem lutar com o BDF. Bom, para falar agora sobre essa fase crucial do processo, nós conversamos com a Gláucia Marinho, que é diretora executiva da ONG Justiça Global, instituição que também integra o Comitê Justiça por Marielle. Oi, Gláucia, bem-vinda ao 3x4, obrigada pela presença. Olá, pessoal, obrigada pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse importante dia de luta por justiça e memória de Marielle Anderson. Vamos lá então, Nico. Oi, Gláucia, tudo bem? Queria começar perguntando a expectativa sua e do comitê, né? O que vocês acham que pode vir daí que de fato traga justiça para as vítimas e para os familiares? Nico, como foi dito ontem pelos familiares de Marielle Anderson... Então hoje o simbolismo da palavra justiça vai muito além do que vai acontecer. Mas a gente, infelizmente, está num lugar onde a sociedade, onde o país não está acostumado a haver justiça, né? E a gente se manteve firme. Então, hoje é mais um passo dado, mas a gente espera que seja um passo que fique de exemplo, que fique de força, que fique, enfim, num lugar onde não pode ser normal banalizar, assassinar uma mulher com 5 tiros na cabeça. É difícil a gente falar de justiça, né? Marielle deveria estar aqui viva, atuando politicamente, com sua vida íntegra. Mas, a partir da violação que ela sofreu, o que a gente espera que esse julgamento e, posteriormente, o julgamento dos mandantes leve também, além do aprisionamento dessas pessoas, e que leve o desmanche dessa organização criminosa que está sediada aqui no Rio de Janeiro. Como quem acompanhou ontem o julgamento viu que esses grupos criminosos, eles estão nas entranhas do Estado, né? Eles nascem dentro das nossas instituições policiais e eles precisam ser desmanchados para que crimes que ocorreram contra a vida de Marielle Anderson não se repitam. Gláucia, o que é que vocês consideram da atuação do sistema judiciário brasileiro até aqui? Como é que vocês estão vendo essa atuação? Então, a gente acredita muito na justiça, a gente acredita que o tribunal do júri ele vai condenar os atiradores. O tempo, a gente tem uma crítica porque o tempo ele foi demasiadamente longo. São 6 anos de espera, de luta por justiça. Isso leva um processo de revitimização muito grande, especialmente dos familiares, que todos os dias, né, são submetidos a essa espera. Então, poderia ter sido mais rápido. As mudanças também sucessivas de delegados que acompanhavam o caso, isso atrapalhou o andamento, mas a gente acredita muito na justiça e a gente acredita que a justiça ela será feita. O caso Marielle Anderson também abre uma possibilidade de reformas importantes, como acesso dos familiares às investigações, uma maior celeridade no julgamento e acompanhamento dos casos. Então, a gente espera que esse caso ele possa mudar, alterar de forma estrutural e significativa nosso sistema de justiça e, como eu disse na resposta anterior, possa desmontar essa organização criminosa que atua no Rio de Janeiro. A gente tem visto, assim,
desses impactos mais sistêmicos, né, do caso, ao longo desses mais de 6 anos, aí a gente tem uma grande mobilização também em torno da memória de Marielle e do Anderson. Como você vê o impacto dessa mobilização no Brasil e como ela tem contribuído para garantir que o caso não seja esquecido, né, e que tenha esses outros desenvolvimentos que você está colocando, de modificações mais profundas no sistema de justiça? Então, o assassinato da Marielle, ele representou um ataque brutal à possibilidade de participação política de mulheres negras, de pessoas moradoras de favelas e periferias. Então, a mobilização, ela é em memória ao legado de Marielle Anderson, mas ela também fala sobre a participação política da juventude, das pessoas negras, dos pobres. Ela leva também... É importante dizer que o caso da Marielle modificou a nossa percepção sobre o fenômeno de violência política que acontece aqui no Brasil. A gente passa a olhar mais para esses casos de ameaça, assassinatos, ofensas contra parlamentares, especialmente mulheres negras. A gente passa a ter um olhar maior também, digo social, as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais já estavam denunciando isso, mas a gente tem uma amplitude para falar sobre violência contra defensoras e defensores de direitos humanos no país. Essa mobilização, ela fala sobre a responsabilização dos atiradores e dos mandantes do assassinato de Marielle Anderson, mas a mobilização das mulheres negras, da juventude negra, dos moradores de favela, elas são por memória, elas são por direitos plenos para todas as pessoas, e a mobilização por justiça por Marielle e Anderson, ela toca esse lugar, ela toca numa possibilidade de vida plena, de igualdade para todas as pessoas. Então ela foi super importante, porque ela mantém o legado de Marielle vivo, mas o legado de mulheres negras que vieram antes e de todas que estão vindo reivindicando essa luta e bandeira. É isso, eu queria trazer o Stedley para essa conversa também. Companheiro, na sua opinião, o que é que essa investigação deixa para o nosso país como recado, principalmente no que diz respeito à violência política e violência contra minorias também? Eu acho que do Poder Judiciário, eles vão lá pelo código, como eu disse antes, tá bom, vamos dar pena máxima e os mortos seguirão mortos. Porém, eu acho que o que nós teríamos que aproveitar, pegando o gancho do que a companheira já relatou, e aí entraria a minha pergunta. Que medidas legislativas você acha que seriam prudentes ou necessárias agora, se você pudesse orientar a nossa bancada de vereadores ou a nossa bancada de deputados lá na Assembleia Legislativa? Ou seja, que medida concreta poderia ser respostas de soluções que possam prevenir os próximos casos? Primeiro, eu queria dizer a alegria de estar aqui com o João Pedro. Eu sempre acompanhei a atuação política. Então, são muitas ações que elas precisam ser feitas. As câmaras, por exemplo, elas precisam adotar medidas eficientes para a proteção dos parlamentares. Então, a gente não conta Brasil adentro, né? Com programas de enfrentamento à violência política, fundos e recursos para a proteção das parlamentares e dos parlamentares que são ameaçados. A gente não conta nem com transparência na apuração dos casos. Então, quando a gente olha as câmaras, as assembleias legislativas, a gente precisa contar com comitês, porque parte das violências, principalmente contra as mulheres, elas vão acontecer no seio das assembleias legislativas e das câmaras. Então, a gente precisa que elas sejam apuradas, sejam responsabilizados. A gente precisa de recurso para a proteção das parlamentares e dos parlamentares que cometem violência política. A gente precisa que o Estado investigue também quem são os ameaçadores.
agora, 2024, a gente teve um primeiro turno super violento. A Justiça Global e a Terra de Direitos tem uma pesquisa sobre um levantamento de casos sobre violência política no Brasil. Apenas no primeiro turno, nós registramos 10 casos de assassinatos e 100 casos de atentados. Então, é um número muito grande. E isso impede a participação política. Vale dizer que a violência política ela é um fenômeno que atinge todo o país, todas as regiões. Acontece... A gente registrou mais casos em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, na Paraíba, agora no primeiro turno, foi o terceiro estado com mais situações de violência. Então, a gente precisa ter um olhar integral para isso. Uhum. E na última eleição, é um fenômeno que ela tem um crescimento vertiginoso nas eleições municipais, mas na última eleição presidencial, a gente se deparou com o fato da violência difusa. Então, pessoas comuns, militantes de partidos, começaram a sofrer violência na rua porque estavam de camisa, de bottom, de adesivo. Então, a gente precisa de medidas que protejam os parlamentares e candidatos, mas que protejam também a militância, o ativista que está na rua, que protejam quem quer expressar a sua opinião política livremente. Gláucia, a gente, voltando um pouco para o tema do julgamento mesmo, né? A gente está aqui hoje na quinta-feira, quando está acontecendo o julgamento dos assassinos confessos, né? O Rony Lessa e o Elcio. Mas também temos mais adiante a discussão dos temas dos mandantes, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, que são apontados aí pela investigação como os mandantes. De que forma a mobilização pode pressionar o sistema de justiça para garantir um julgamento justo também desses dois, que são das figuras mais poderosas, talvez, aí colocadas dentro desse processo, né? O julgamento está no STF, e qual é a expectativa que vocês têm do comitê para esse desfecho? Então, da mesma forma, a gente espera que eles sejam responsabilizados pelo mando do crime, que seja dito as verdadeiras motivações sobre o assassinato de Marielle Anderson. A gente viu ontem, quem assistiu o julgamento, os montantes de recursos que foram empenhados no crime. Então, tudo indica o envolvimento da questão de terras, o envolvimento, como na entrevista anterior se foi falado, do processo, infelizmente, né, do processo de milicialização que o estado do Rio de Janeiro vem sofrendo, onde territórios inteiros passam a ser controlados por esses poderes. É importante dizer mais uma vez, esse poder ele não está a largo do estado. Se a gente olha a família Brazão, a estrutura ela está dentro do estado do Rio de Janeiro, políticos, gestores públicos, e que estão usurpando toda a terra, todo tipo de vida, quando controlam seus territórios, impedem qualquer possibilidade de voz contra a ação política deles. A gente espera que tudo isso, com a condenação deles, seja desfeito. Gláucia, como é que vai ser a atuação do Comitê Justiça por Marielle a partir de agora, com a decisão desse julgamento? Então, o julgamento não acabou, né? Ele continua. A gente espera que os atiradores sejam condenados. Se caso não forem, a gente vai lutar para que isso seja revisto, e a gente vai continuar na atuação, na pressão, para que seja o mais rápido possível que a família Brazão vá para o banco dos réus. Eles precisam responder, e é uma resposta que não é para o comitê Marielle Franco, não é apenas para a família de Marielle Franco e de Anderson, é para a sociedade brasileira, é para o mundo. Então, a gente não pode tolerar que crimes como esses aconteçam, e, infelizmente,
são naturalizados. A gente está falando de um grupo de extermínio, a gente está falando de atiradores profissionais que foram formados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que atuaram, receberam bonificação por causa da sua atuação. É isso, a gente está falando de gestores públicos. A gente precisa desmontar esse grupo e a gente precisa também investigar todas as ações que esses personagens estão envolvidos. Legal, Gláucia. João Pedro, indo assim também já encaminhando para os finalmente aqui do nosso programa, queria ver de você uma fala como você enxerga o impacto do legado da Marielle, né, na luta brasileira, na luta social brasileira, nessa luta por mudanças mais estruturais mesmo. Que aspectos da memória dela que você acha que mais inspiram os movimentos, as pessoas com quem você tem contato? Como é que você vê isso? Eu não cheguei a conhecê-la em vida, mas ela era muito amiga dos nossos militantes do MST lá no Rio de Janeiro, então eu conheço a trajetória dela, conheço o legado através dos nossos militantes. E o que todo mundo comenta é que ela sempre foi uma militante da causa dos trabalhadores, o fato dela viver lá na favela da Maré, de ter saído de lá. A mãe dela também, a dona Marinette, é uma lutadora do povo. Então são pessoas que lutam a vida inteira, né? Casualmente, naquele último período, ela estava de vereadora. Mas acho que o fato de ser vereadora deu mais responsabilidade e mais evidência. Mas eu acho que o legado principal dela é de militância. Uma mulher que, independente de ser conhecida ou não, negra, lutou pelo seu povo. Como tantos no Brasil. Então eu espero que ela agora ter sido mais famosa do que em vida, que a luta dela, né, seja um exemplo para todos. Não há nenhuma mudança social no Brasil, no Rio de Janeiro, no mundo, na história da humanidade, sem a luta de massas, sem a luta do povo. Então os militantes, os dirigentes, ou quem ocupa cargo público, seja vereador, deputado, ou prefeito, ou governador, tem que ajudar o povo a se organizar, para que lute pelos seus direitos. Quero aqui aproveitar também com o microfone, como você diz, mandar um abraço para a nossa querida Fernanda Chaves, que é a jornalista e escapou, né? Talvez a nova geração aqui do Brasil de Fato não saiba também. A Fernanda e o marido dela trabalhavam na Casa dos Amigos. Sim. E então, lá no início do governo Evo, nós propusemos a eles, e eles foram como correspondentes do Brasil de Fato em La Paz, para cobrir as mudanças que estavam acontecendo, um governo, né, todo mundo olhando, né, o primeiro representante dos povos nativos a chegar à presidência da República. Eles ficaram lá um ano, mandando reportagens, pesquisando e tal. Então tem essa ligação afetiva, digamos, com a Fernanda e o companheiro dela. E depois, vocês sabem, a Fernanda, como jornalista, e era mais conhecida, né, como sobrevivente, teve que amargar 1 ano, 2 de exílio na Europa. Sim. Que também é pouco conhecida. A imprensa burguesa não é solidária nem com seus jornalistas, né? Então, um grande abraço a Fernanda, uma sobrevivente desse atentado. E outro comentário breve que eu quero fazer é o seguinte, que nós temos que responsabilizar também. Essa semana, o secretário de Segurança Pública do Rio disse que 50% das armas que as milícias usam vêm dos Estados Unidos. E algumas armas, inclusive, privativas das Forças Armadas. Americanas ou daqui. Pô, e ninguém diz nada. Ninguém proíbe. É um escândalo. É um escândalo. Parte da responsabilidade por esse comércio incontrolável de arma tem a família Bolsonaro. Porque eles, no governo, ajudaram a liberalizar os clubes de tiro. Então, espero que o governo Lula já tomou algumas medidas de controlar os clubes de tiro, mas assim como o desmatamento, nós temos que proibir o uso de armas pela população civil. Isso é uma prerrogativa do Estado, e só os policiais e as Forças Armadas é que podem usar armas. Então, que esse debate em torno do assassinato da Marielle
sirva de exemplo para nós também tomar mais medidas restritivas ao comércio de armas, que só favorece a indústria bélica dos Estados Unidos, que são os mesmos que estão lá no genocídio da Palestina, que são os mesmos que estão alimentando a guerra da Ucrânia, né? E tantos outros conflitos pelo mundo, né, companheiro? Tantos conflitos, dona Nara Câmbio. Não, e a gente estende, junto com o Stedley, a nossa solidariedade, a nossa querida colega Fernanda, que sobreviveu a esse atentado e é uma companheira aqui do Brasil de Fato, né, Stedley? Então, Fernanda, um abraço de todo o Brasil de Fato. Estamos juntíssimas, viu? Bom, aqui no 3x4, no final das nossas conversas, a gente sempre pede para os nossos convidados e convidadas e para os nossos comentaristas e as nossas comentaristas trazerem uma dica artística, uma dica cultural. Mas hoje, com esse tema tão árido, como uma forma também de homenagear, honrar o legado de Marielle e de Anderson, a gente vai pedir à nossa convidada e ao nosso querido companheiro Stedley dicas de como se conectar mais com esse caso e entender melhor, de forma combativa, como a gente pode atuar como população contra a violência política, o feminicídio, enfim, todos esses desmandos que a gente ainda percebe na nossa sociedade. Então vou começar com a Gláucia, que está primeiro as damas, né, Gláucia, e está longe também, está distante. O que foi que você trouxe para a gente que pode nos ajudar a nos inserir ainda mais nesse debate, Gláucia? Então, na verdade, eu pensei 3 coisas. O primeiro, como não podia deixar, a leitura, a indicação de leitura da dissertação de mestrado da Marielle Franco, o PP, a redução da favela em 3 letras, que é importante para a gente entender esse contexto da segurança pública do Rio de Janeiro, uma obra escrita pela própria Marielle. Tem a versão da dissertação grátis para baixar na internet, também tem o livro para ser comprado para quem deseja. Mas a Marielle, como todo mundo sabe, ela era uma defensora de direitos humanos. Então tem um filme que não fala sobre ela ou a luta dela, mas tem um filme no cinema que se chama O Último Pub, que fala sobre solidariedade, sobre luta política e mobilização. Então, quando a gente se conecta com a luta dos movimentos sociais, quando a gente está com a conexão com a solidariedade e a possibilidade de mudança real nas estruturas, a gente se conecta com as lutas, né? A gente se conecta com a luta de esquerda, com a luta por um mundo melhor, e conectado com isso, a gente está em defesa da memória e do legado de Marielle. E por último, para quem não vai comprar o livro ou baixar e não pode ir ao cinema, o Movimento das Mulheres Negras diz que nossos passos vêm de longe. Então, tem um documentário muito bom para a gente assistir, tem no YouTube, ou dá para baixar de forma gratuita, Libertem Angela Davis, que dá para a gente pensar a estrutura racial do mundo e o papel das mulheres negras, e a gente seguir em memória e justiça por Marielle e Anderson, mas por todas as vítimas do genocídio do Estado brasileiro e na luta por direitos para todas as pessoas. Obrigada, Gláucia. O PP, Redução da Favela em 3 letras, é a tese da nossa saudosa Marielle. Pode ser encontrada na internet, como todo conteúdo acadêmico produzido pelas universidades brasileiras. E o filme O Último Pub está em cartaz ainda em alguns cinemas, mas já dá para ver também pelas plataformas de streaming. E agora eu vou para o nosso companheiro Stedley. O que foi que você trouxe para a gente hoje, companheiro? Eu trouxe um livro, eu gosto muito de livro. Por favor. E é minha obrigação difundir o hábito da leitura na nossa militância. Então, você que nos acompanha em casa, recomendo. Eu já li há algum tempo, então não é novidade, mas eu acho que ajuda a entender o contexto do Rio de Janeiro, das milícias e quem se aproveita. O livro é O Negócio do Jair, : História Proibida do Clã Bolsonaro. A editora não me lembro, mas a autora é uma jornalista também aí do Rio de Janeiro, acho que agora até trabalha no Globo, Juliana Dalpiva. Procure aí, é um belo livro para nós entender essa máfia, como você dizer, que alimenta as milícias, que obtém riqueza de forma
ilícita. O negócio do Jair foi publicado pela Companhia das Letras. É só dar uma busca na internet que você encontra, inclusive, para adquirir. Você que está nos ouvindo. Não li, companheiro, mas depois da sua recomendação, vou ter que ler, né? Uma recomendação sua tem que levar a sério. Bom, a gente está indo para o encerramento do nosso podcast 3x4. Queria te agradecer muito pela presença aqui, Gláucia. Valeu demais por estar com a gente, por conversar um pouquinho sobre esse caso, em meio a esse período tão intenso que é o período do julgamento, né? Vocês devem estar cheios e cheios de coisa para fazer por aí, mas valeu demais por estar aqui com a gente no 3x4 para falar sobre esse tema, viu? Obrigadão. A gente que agradece, agradeço o espaço para falar do tema, admiro o trabalho do Brasil de Fato, acompanho, eu sou jornalista de formação, então para mim especialmente é muito importante estar aqui com vocês. E a luta continua, seguiremos firmes e fortes em memória e justiça por Marielle, e principalmente agora, a expectativa, como eu disse, é da condenação dos atiradores, mas que os mandantes também sejam condenados, então a gente se vê na luta. É isso, com certeza. Companheiro Stedley, mais uma vez, é sempre um prazer, viu? Grande abraço a todos que nos acompanham em casa e a turma aqui do Brasil de Fato, que não dormem, trabalham dia e noite. Grande abraço, tchau, tchau. Ó a carinha do Nicolau. Companheiro, que bom ter você aqui na bancada. Obrigada, viu? Valeu demais. Mais uma vez um prazer, Nara. Valeu, Stedley, valeu, Gláucia. Valeu todo mundo aí. E a gente te espera numa próxima, viu, Nico? É sempre muito bom ter você no estúdio. Bom, a gente chegou ao fim desse episódio do podcast 3x4 sobre o caso Marielle Franco, o julgamento que está acontecendo aqui no Brasil. Para acompanhar mais detalhes sobre esse caso, vai lá na cobertura do Brasil de Fato no nosso site, brasildefato.com.br. O Igor Carvalho está em loco no Rio de Janeiro acompanhando tudo e a gente tem muito material para trazer para você. Você sabe que essa cobertura é popular, então ela depende de você aí do outro lado fazendo a luta junto com a gente. Se você tem algum recado pro 3x4 ou pro Brasil de Fato, vai lá nas nossas redes sociais, faz seu comentário no Spotify também, tem uma caixinha de comentários lá logo abaixo da descrição do episódio. A nossa audiência depende também dos seus comentários. Você ajuda a gente a chegar a mais pessoas participando. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e hoje, especialmente pelo meu colega de redação, Nicolau Soares. A direção é de Camila Salmásio, os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. Direção de imagem, Vitor Shimomura. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinoni. Identidade visual, Rafael Canoba e Samuel Lovato. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena e a direção executiva é de Nina Fidelis. Até semana que vem.